Antes do tempo, antes da terra, antes do homem, havia apenas a vontade de Deus. O universo estava por se formar, e cada estrela, cada onda, cada sopro de vento aguardava a palavra que traria ordem ao caos. Este é o relato da criação, contado nas páginas do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sobre o firmamento. E assim foi, e chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para tempos, dias e anos, e sejam para iluminar a terra. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas criaturas viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E criou Deus as grandes criaturas do mar, e todo ser vivente que se move, e toda ave segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E abençoou-os Deus, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens. E assim foi. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E abençoou-os Deus e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. O primeiro capítulo de Gênesis revela um Criador que traz ordem, beleza e propósito ao caos. Cada palavra, e viu Deus que era bom, nos lembra que tudo o que Ele faz tem valor e intenção. A criação não é fruto do acaso, mas da voz poderosa de Deus, que ainda hoje sustenta o universo. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se na série Gênesis e acompanhe o próximo episódio. O Jardim do Éden e o Homem. Que a palavra de Deus ilumine o seu caminho.